Irmãos, enquanto Elton está se ajeitando aqui, abra sua Bíblia, por gentileza. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, a partir do verso número 22. Você sabe que nós aqui estamos no esforço de testemunhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode ser proclamada por um indivíduo. A palavra de Deus é proclamada por uma relação. Ou melhor dizendo, a palavra de Deus pode até ser proclamada pela boca de um indivíduo, mas a palavra de Deus só pode ser testemunhada numa relação. Um indivíduo pode até saber o que Deus disse, mas só uma comunhão, uma relação pode experimentar o que Deus revela na palavra. Por isso que o tempo todo Deus sempre enviou em Cristo Jesus 2 a 2. Então nós vamos ler Gênesis 32 a partir do verso 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que pergunta o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada." Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Nós temos refletido sobre a questão de nos sujeitar à vontade do Pai, nos sujeitar ao Espírito do Pai, e para isso, ou olhando para isso, tendo isso em mente o tempo todo, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, o primeiro passo a gente já viu, a gente já comentou, e a gente não tem dúvidas de que Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai da nossa família. Ele que gerou essa família. Então isso já não é mais ponto de dúvida, nem pode ser ponto de dúvida na nossa caminhada. E aí agora a gente está olhando, lendo e relendo e lendo novamente Gênesis para conhecer a vontade do Pai revelada em Cristo e nos iluminando na leitura e no entendimento de Gênesis. Não como quem está mais procurando entender estrelinha ou, né, como é que o mar foi criado, etc. Isso é importante, porque Deus, por exemplo, Deus em Oséias, ele vai dizer o seguinte: "O meu povo se perde por falta de entendimento, de conhecimento." O mundo está do jeito que está porque não consegue entender ou porque não se sujeita ao conhecimento.
Então há uma diferença entre entendimento e conhecimento. Deus não se revela na sua palavra para gerar em nós entendimento. Deus se revela em sua palavra para gerar em nós conhecimento da sua vontade e de quem Ele é. Por isso é muito distinto essas duas posturas. Por exemplo, se você chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu queria entender, Ele vai dizer: o meu amor excede. Senhor, eu gostaria de entender como é que funciona a questão da oração. Aí Ele vai dizer: é muito mais além do que você pode pedir ou pensar. Então, ora, mas conheça que está além do que você pode pedir ou pensar. Amém? Então, há pessoas que chegam para Deus assim: Senhor, me explica isso daqui. Eu queria entender. Aí Deus olha para a cara dele e fala assim: você quer conversar? Então vou lá, vou te fazer perguntas, aí depois você me responde. Tem uma personagem na história assim? Tem ou não tem? Tem. Agora, outra coisa é Deus chegar para a gente e falar assim: olha, eu vou me dar a conhecer. E Ele se revela. Quando Deus revela o seu conhecimento, o que cabe para nós? Qual é o tema desse ano? Qual é o tema desse ano? Quando Deus revela o seu conhecimento, o que cabe para mim e você como filho? O que cabe? O que cabe, irmão? Você entende? Você entende? Não. Mas você teve agora o quê? Conhecimento. Você não é mais o quê? Ignorante. Conhecimento não é informação. Por exemplo, você pode estar ouvindo tudo isso como uma informação. Deus é Pai. Informação. Não. Você precisa conhecer a paternidade de Deus. E ao conhecer, você agora buscar entender? Buscar entender, irmão? Não. Você buscar agora fazer o quê? Se submeter. Se submeter. Irmãos, para ilustrar isso aqui de forma clássica, o pai constrói um jardim, coloca lá seus filhos. O pai constrói um jardim, coloca lá seus filhos. Coloca um montão de árvore. E coloca duas em especial. Uma da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal. Quem consegue entender isso? Porque se não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, na nossa lógica, não era para o pai ter feito o quê? Colocado lá, não é ou não é? Mas não é para você entender. É para você se submeter. O meu pai disse que não é para eu comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para além de eu conhecer, de eu entender ou não, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, gente? Me submeter. Amém, irmãos? Então, o que nós estamos fazendo aqui é um esforço de testemunhar o conhecimento do Pai. Agora, eu não vou fazer nenhum esforço, e nenhum de nós vai fazer aqui na igreja nenhum esforço, para gerar entendimento do Pai. Porque isso seria o quê? Impossível. E Deus não se presta a isso. Amém, irmãos? Amém? Todo filho de Deus vai ser humilhado. Presta atenção aqui.
todo filho de Deus vai ser humilhado. Todos os filhos de Deus serão humilhados, porque eles vão se sujeitar a coisas que eles não entendem. E isso vai humilhar a racionalidade deles, por causa do amor ao Pai. Quem está entendendo isso, irmãos? Quem está entendendo isso? Vão ter coisas que você vai entregar, para além do que você entende, porque a sua razão não alcança aquilo, graças a Deus por isso, mas ninguém vai poder dar uma desculpa, dizer assim, eu não fiz porque eu não entendi, não fazia sentido para mim. Meu irmão, não tem a ver com fazer sentido para você, tem a ver com você conhecer o sentido de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Estão compreendendo isso? Então, o Pai quer nos mostrar algo. E esse algo que Ele quer nos mostrar passa por Jacó. Passa por esta situação que a gente leu da luta de Jacó. Que luta é essa? É isso que a gente vai mergulhar para a gente entender, compreender e conhecer. A luta de Jacó é a luta de alguém criança que não quer ser amadurecido, não quer ser transformado, não quer ser responsabilizar, não quer ser semente. Nós já falamos sobre isso aqui anteriormente, né? Cada um de nós porta a semente que Deus colocou em nós. Nós somos portadores dessa semente. O Pai quer nos colocar, nos fazer pais que também vão semear essa vida. E aí, nós lemos aí o texto de Gênesis, aonde a gente vê Jacó numa luta. Que luta é essa? Essa é a luta para não amadurecer. Em algum momento, isso que o pastor acabou de falar aqui, em algum momento você já passou por isso? Acredito que sim. Na sua caminhada de família, você não entender e querer entender, e não entender e não querer seguir, ou não querer amadurecer, não querer prosseguir. Então, essa é o que a gente quer chamar a atenção nessa manhã. A luta. Jacó lutou com um anjo. É assim que está lá, né, no texto. Mas a gente quer entender, a gente quer ver, conhecer o que é de fato essa luta. Essa luta é uma luta que acontece, por exemplo, a gente vê isso na caminhada de Jacó, é uma luta que acontecia em duas fases. É uma luta que acontece, e essa luta que aconteceu com Jacó, e que acontece conosco também, é uma luta em duas fases. A primeira fase, qual é a luta? É a carne contra o espírito. Nós, na nossa caminhada de amadurecimento, na nossa caminhada de... não sei se vai ficar claro assim, mas na nossa caminhada Jacó, naquilo que também aconteceu com ele, que acontece conosco, na nossa caminhada Jacó, nós também temos essa fase onde é a luta da carne contra o espírito. Tenho certeza que você já vivenciou isso, e que vivencia até hoje. Uma luta do quê? Da carne contra o espírito. E aí vamos ler lá Gálatas, abre aí por favor, Gálatas 5, do 19 ao 21, vai falar sobre essa luta da carne contra o espírito.
Enquanto o Elton está abrindo aí, Gálatas 5. quem 19. Jacó era desde os tempos eternos? Jacó ou Israel? Quem Jacó era desde os tempos eternos? Jacó ou Israel? Israel, certo? Só que para tornar-se Israel, ele tinha que fazer o que com Jacó? Ele tinha que sacrificar Jacó. No processo de transformação de Jacó em Israel, Jacó teria que ser sacrificado. Mas o que Jacó faz a vida inteira com Deus? Você acha que essa luta no Vale de Jaboque é apenas um episódio da vida de Jacó? Ou essa luta no Vale de Jaboque é a vida inteira de Jacó lutando contra aquilo que Deus queria fazer nele e através dele? Entende, irmão? Jaboque, esse lugar aqui, esse ambiente de luta, é um ambiente pedagógico e iluminativo. Ele está iluminando toda a trajetória de vida de Jacó, toda a sua luta para ele deixar de ser criança, na maneira como ele vê a Deus e se relaciona com Deus, para ele assumir o seu lugar de maturidade, ou seja, virar um povo, virar um pai, porque Israel é um povo, Israel é uma nação. Para ele virar essa nação, para ele ser transformado nessa nação, para ele ser transformado nesse pai, ele luta a vida inteira com Deus Com e com Labão. os homens. É que a tentação é grande demais. Mas vamos lá, só para a gente ler. Aí, antes da gente chegar aqui, desculpa, antes da gente chegar aqui, antes da gente chegar, você lutou, na frase lá bíblica do anjo, você lutou contra quem? Você lutou, por que seu nome é Israel? Porque você lutou com Deus e com os homens. Você lutou com Deus e com os homens. Ou a vida inteira você se debateu com quem? Você se debateu com quem? Com os homens, com Deus. A vida inteira você se debateu com quem? Olha para o texto. Eu sei que você saiu, volta aí no Gênesis aí rapidinho antes do Elton chegar lá. Volta no Gênesis aí rapidinho. Gênesis 32. Para iluminar a questão da luta. Eu estou fazendo isso só para a gente iluminar a questão da luta. Gênesis 32, versos número 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Com quem Jacó lutou a vida inteira? Com quem mais Jacó lutou a vida inteira? Com homens. Com homens. O tempo todo, Jacó estava lutando contra aquilo que, na verdade, estava fazendo dele o homem que Deus queria que ele se tornasse. Um povo, Israel. Não tinha a ver com Labão, não tinha a ver com Esaú, tinha a ver o tempo todo com quem? Com a obra de Deus na vida dele. Porque enquanto nós somos criança, no nosso entendimento, volta aí um pouquinho sua Bíblia aí, por favor. Lá em Gênesis. Lá em Gênesis. Verso 28. Verso 28, 20. Verso 28, 20.
Gênesis 28, 20. Lá em Gênesis 28, verso 20, Deus aparece para Jacó, revela que ia fazer dele uma nação grande, os descendentes iriam voltar à terra. Deus faz duas promessas para ele: vou fazer de você um povo e vocês vão herdar a terra. Ou seja, vocês assumirão um compromisso com a terra. Lembre-se disso, irmão. Preste atenção aqui quando você... Preste atenção aqui, em nome de Jesus. Preste atenção. Deus não criou ninguém para ir para o céu. Deus não salvou ninguém para ir para o céu. Isso é a cabeça infantil do ser humano olhando para a obra de Deus. Deus nos criou no céu, Deus nos criou na eternidade para herdarmos a terra. Tem a ver com a terra, e essa terra, ela é herdada com esse espírito de família. Como quem vai para a vida vendo família. Como quem vai para as relações vendo família, e não como quem vai para as relações para encher barriga. Deus tem necessidade, irmãos? Deus tem necessidade? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Deus tem necessidade? Sim ou não, gente? É sim ou não? Deus tem necessidade. A necessidade de Deus não é uma necessidade da falta. A necessidade de Deus é uma necessidade da entrega. O que Deus é? Deus é amor. Amor. Deus é amor. Qual é a necessidade de alguém que ama? Ser amado ou transmitir amor? Transmitir amor. Então, qual é a necessidade de Deus, gente? Transmitir esse amor paterno. Essa é a necessidade de Deus. Qual é a necessidade de todo filho de Deus? Ser amado? Não. Qual é a necessidade de todo filho de Deus? Transmitir esse amor. Por que ele se envolve nas relações, gente? Para ele ser amado? Não. Para ele comprar comida? Não. Para ele comprar água? Não. Para ele se vestir? Não. Para que um filho de Deus se envolve em todas essas relações? Para ele transmitir o amor. Só que na cabeça do cristão filhotinho, funciona assim. Verso número 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai. Aí. O que o cristão filhotinho, quando vai conversar com Deus, pensa? Olha o que ele falou aí, gente. O que o cristão filhotinho, estou falando filhotinho no sentido assim, pequeno ainda, no seu entendimento. O que ele pensa o tempo todo? Que Deus está lá para que ele faça as coisas para garantir o quê? O que Jacó está conversando com Deus, gente? Olha para o texto. Vamos lá. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo e prover-me de quê? O cristão filhotinho vai para o ambiente de trabalho pensando que ele está lá para quê? Para quê, gente? Para ele garantir o sustento dele, o cristão filhotinho. O cristão filhotinho está lá no ambiente de trabalho para quê? Qual é a segunda coisa que Jacó pensa? Pede a Deus. Hã? Quê? Opa, gente. Porque o cristão filhotinho, ele pensa que todas essas coisas dependem do esforço dele. Mas quando é que Deus já garantiu para a gente comida, roupa, casa? Quando? Depois dos nossos esforços? Ou desde antes da fundação do mundo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nasceu e já recebeu uma enxada para trabalhar para poder comer? Levanta a mão aí, por favor. Ninguém, gente. Todo mundo aqui, quando nasceu, já tinha comida.
Já tinha gente para cuidar dele? Todo mundo aqui que nasceu vestiram. Ou quem aqui ficou aí até trabalhar pelado? Alguém aqui, irmão? Alguém aqui ficou até os 18 anos pelado? Não? Gente, estou chocado. Por que não, gente? Porque tudo isso já está garantido no início. Isso está no início, de maneira que nenhum de nós vai para a vida para garantir comida, roupa, água, casa. Todos nós vamos para a vida com uma necessidade. Qual é a necessidade, gente? Ser um povo, ser uma família, amar as pessoas, adotá-las com esse espírito do nosso Pai. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Posso ouvir um amém forte? Nem esse amém xoxo não, irmão. Em nome de Jesus. Nós estamos quebrando uma maldição. Você pode pensar que a maldição é vem cá que o pai Antônio vai fazer um... Não, irmão, pai Antônio não faz isso não. A quebra da maldição é com a transformação da mente. Porque essa maneira de ir para a vida, para comer, beber, morar, se vestir, ela é infantil. Para começar a conversa. Mas depois de que fica adulto e não se submete a isso, ela é perversa. Porque ela perdeu-se da vertente, perdeu-se do caminho. Amém, irmãos? Amém, irmão? Amém. Então vai. Agora a gente vai ler Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Estão entendendo aí quando a gente está falando da caminhada, da luta de Jacó infantil, do pensamento infantil, que é a luta da carne com o espírito, que isso se dá também na nossa vida? Por isso que eu falei aqui ainda há pouco, a caminhada de Jacó não é a caminhada do Jacó, só o Jacó. É um ensinamento para cada um de nós. Há um Jacó dentro de nós, lutando para não amadurecer. E muitas vezes a luta desse Jacó acha, porque tá distraído ainda, que a luta é contra essas coisas. Ah, não, é quando eu agora me converti, então eu não luto mais. Não, quando eu não era da família, pastor, eu lutava contra o jogo do bicho, eu lutava contra isso, contra aquilo, eu fumava, eu bebia. Agora não, agora acabou. Então, essa parte da carne contra o espírito, eu já venci, já passei. Porque eu não bebo mais, eu não falo palavrão mais. Estão entendendo? Mas essa luta da carne e do espírito, apesar de ser a primeira fase, ela permanece. Ela permanece. E aí, a gente vê isso também em Jacó. Por exemplo, o texto aqui que a gente acabou de ler. Jacó fazendo um voto. Ele está trocando com Deus, né? Eu vou fazer isso aqui. A gente fala que não faz isso, né? Quem faz isso são outras religiões aí, né? Ah, se eu ficar curado, eu vou subir a escadaria da Penha de joelho. Eu vou fazer uma vela do meu tamanho e vou levar lá para a igreja, não sei de onde, todo ano, porque fez um voto.
fez um pedido e recebeu algo em troca. Então fica nisso. A luta da carne contra o espírito, então eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não falo palavrão, então acabou, venci. Não. É uma luta da nossa caminhada permanente. Essa é uma luta. E qual é o contrário disso, dessa luta contra... Qual é o fruto contrário quando eu estou caminhando e vencendo isso? É Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só. O fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito tem que se manifestar na nossa vida. Onde? Em que momento? Em que momento? Tem alguém aqui que tem mais de uma semana de crente? Você já precisou de longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão para permanecer caminhando como igreja? Ou não? Você caminha quanto igreja porque você não precisa do fruto do Espírito. Você consegue sozinho e você leva. Hã? Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? A gente só caminha como igreja e como família por causa do fruto do Espírito. Porque se não fosse o fruto do Espírito, aí, meu irmão, eu vi um cara aqui na frente fazendo piada com o botafoguense, você acha que eu ia aguentar? Hein, pastor? O que você acha? Pula isso aí. Estão entendendo, irmão? A caminhada da carne contra o espírito não acabou quando você se converteu. Ela permanece. E caminhar pela fé e caminhar como família e sendo igreja é uma evidência de que você está caminhando pelo fruto do Espírito. Porque, meu irmão, tem coisa difícil. Tem coisa difícil, né, pastor? Agora, tem coisa impossível. Ser igreja por vontade própria e por habilidade ou capacidade própria é impossível. É impossível. Amém? Amém. Isso aí, então, a gente está falando do Jacó imaturo. Do Jacó imaturo. E aí, vem, a gente viu aí na caminhada, e eu até grifei a palavra aqui, e eu acho que é a palavra para a gente meditar nessa manhã: prevaleceste. O texto vai dizer que ele lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Aí vem uma pergunta, então. Ele lutou, ele venceu quem? Ele prevaleceu. Ele venceu quem, então, na conversa aqui? Olhando aqui para esse acontecimento, para esse momento, quem Jacó venceu? O texto diz que ele lutou com Deus e com os homens. Ele ganhou Deus? Jacó venceu Deus? Sim ou não? Alguém consegue vencer Deus? Alguém pode vencer Deus? Então Jacó lutou com Deus, mas não foi Deus que ele venceu. Mas o texto termina, o versículo 28, dizendo que ele prevaleceu. Então, o que é prevalecer? Não é vencer Deus. E ele lutou com os homens. Então, quem Jacó venceu? Está conseguindo... A luta de Jacó era contra quem? Entender? Oi? A luta de Jacó era contra quem, gente? Contra quem? Jacó estava lutando com quem? Dá para lutar contra Deus e vencer Deus? Não. Dá para lutar contra os homens e vencer os homens? Contra os homens e vencer os homens? Não. Dá para vencer isso aí se
Essa forma mundana de ver a vida aí, dá para vencer isso? Dá? Não, a partir de agora nós vamos criar uma nova ordem mundial e vamos governar o mundo criticamente. Vamos pegar lá e eleger um político e vamos vencer isso. Dá para fazer isso? Não. Então Jacó lutou contra Deus. Ou lutou contra a carne dele. A carne dele. Que se manifestava contra Deus e muitas vezes contra os seus irmãos, contra os homens. Quem era o inimigo de Jacó? Contra quem Jacó lutava? Você. Contra ele mesmo. Era aqui. Essa luta estava aqui. Para ele não se sujeitar ao propósito de Deus na vida dele. Porque Jacó brigava para continuar um Cristo filhotinho. Um Cristo filhotinho. Cristo filhotinho, presta atenção. Cristo filhotinho ora para a esposa se converter ou ora para a esposa se acalmar? Cristo filhotinho ora para o marido se converter ou ora para o marido escutar? Hã? Fala comigo, irmão. Porque eu vou te falar o que é um marido convertido. Aprendi esses dias. Marido convertido. Mulher, fui para um canto, orei a Deus. É mesmo? É. Orei a Deus. E o que ele falou? Ele falou para a gente vender tudo e comprar madeira para construir uma arca. Porque vai chover. Nunca tinha chovido na terra, gente. Qual mulher aqui vai querer que o marido chegue em casa e fale assim: olha, Deus ministrou algo no meu coração, que a gente vai ter que largar tudo isso daí, porque Ele deu uma outra direção para a nossa vida. Não, mas e o nosso emprego, a nossa subsistência? Não, Deus deu outra direção para a nossa vida. Nós não vamos nos mudar, ou nós vamos mudar, enfim. Você quer um marido convertido, ou você quer um marido que te escute? É diferente, irmão. Por exemplo, quantos aqui quer uma mulher igual à igreja? Você queria que a sua mulher fosse igual à igreja, Robi? Irmão, ô coisa complicada. Ô coisa complicada, irmão. Complicada. Quem aqui consegue entender a cabeça dos irmãos? Fala para mim, quem consegue entender a cabeça dos irmãos, irmão? Você quer uma mulher calma, para aturar aí os seus erros, para quando você errar, ela não briga com você, porque a mulher, quando você erra, a mulher fica nervosa, que tu não... Então, meu querido, o cristão maduro não vai orar e pedir a Deus para as coisas melhorarem para ele. O cristão maduro, ele está numa luta constante para que ele seja o melhor daquela relação. Melhor não no sentido de superioridade, de competição, melhor no sentido de fluir virtude, graça, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, porque isso é próprio do Espírito. Melhor é nesse sentido, não de superioridade, mas melhor no sentido de manifestação de natureza. Eu estou entregando para essa relação uma natureza. Amém? Amém? Agora então eu vou fechar o olho, não é indireta para ninguém, não estou vendo ninguém, mas eu estou olhando aqui e tem um monte de Jacó aqui. Um pelo menos eu sei que tem. Tem um Jacó aqui. 2. Lutando. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? A caminhada de Jacó de imaturo para imaturo.
É essa caminhada que a gente está percorrendo, como igreja, e amém que nós estamos aqui. O fruto do Espírito, o que tem do fruto do Espírito na minha vida? Eu oro e faço cego enxergar? Eu oro e imponho a mão e paralítico anda? O fruto do Espírito está me fazendo caminhar como igreja. Amém. Qual milagre que você pode dizer aí que Deus está fazendo na tua vida? Eu caminho como igreja. Eu encontro vários Jacó lá e os irmãos encontram um Jacó que está em mim aqui e a gente está lutando. Nós estamos nessa luta aí. Amém? Amém? Ó, isso é o que fala o texto quando ele diz: você prevaleceu. E aí tem uma boa notícia na história, né, pastor? Tem que ter uma boa notícia para ninguém sair desanimado daqui, não querer voltar. Tudo isso é boa tem notícia. Que ter uma boa notícia. A boa notícia, olha só, o que o pastor falou. Ele era Israel, ele foi criado para ser Israel ou Jacó? Israel. Mas ele estava lutando para que isso não acontecesse, né? Mas a boa notícia é que aconteceu. Então qual é a boa notícia para você, Jacó? Vai acontecer. Vai acontecer. Olha lá o texto de Filipenses 1:6. Tendo por certo isso, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Aconteceu lá com Jacó? Vai acontecer com Jacó. Aqui também. Amém. Então, deu para perceber isso. A luta de Jacó com Deus e com os homens era, na verdade, a luta com ele mesmo, para não amadurecer. Amém? Amém. E aí, um outro ponto, vem a segunda fase dessa luta. Vem a segunda fase dessa luta. A gente falou da primeira fase, e não é uma coisa termina e a outra... Vamos deixar para a noite. Fica para a noite? Então vamos deixar aqui o suspense. Vamos deixar o suspense da segunda fase dessa luta. Amém? Amém. Vou ler de novo o texto aqui. Gênesis 32, 27 e 28. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Amém. Então, a nossa caminhada, a nossa luta, que está acontecendo, assim como aconteceu com Jacó, é para a gente prevalecer. Felipe, contigo. Eu tô concentrado aqui. Ele está viajando ali. Irmãos, amém? Tendo dito isto, vamos meditar para mais tarde a gente voltar e conversar sobre a segunda fase. Então, vamos orar ao Senhor e conversar lá na IBD sobre tudo que a gente já explanou aqui. Amém? Amém. Só antes de o Felipe orar, só queria encerrar dizendo uma coisa. Jacó, ele sempre foi olhado pelo nosso pai como um pai de família. Sempre. Só que para esse processo de transformação acontecer, nossa carne vai ter que ser ferida. Jacó passou o resto da vida mancando, para se lembrar que não era Jacó, para ele se lembrar que ele era quem? Israel, um povo. Dentro de você há um povo. Dentro de cada irmão aqui há um povo. Há um povo. Cada um de nós aqui se relaciona com várias pessoas. E essas pessoas com quem você se relaciona são nossos filhos, são nossa responsabilidade, são nossos. Mas a sua carne não vai querer deixar você ver assim.
Você vai ter que lutar o tempo todo contra esse Jacó. Você vai lutar com Deus e com os homens. Mas em nome de Jesus você vai prevalecer, não contra Deus e nem contra os homens. Você vai prevalecer contra o Jacó que habita em você. Amém? Quero terminar, em nome de Jesus, a gente orar. Pega aí seu panfleto que nós recebemos aqui, do autismo. Pegou? Pegou? Amém? Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome. As nações têm os seus ídolos, fazem os seus ídolos de pedra, de madeira, e por aí vai. Seus ídolos têm mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não os ouvem. Tornem-se semelhante a eles todos aqueles que o fazem e neles confiam. Amém? Meu querido, o nosso Pai é pedagógico. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, aquele cego de nascença foi levado diante dos religiosos da sua época. E os religiosos da sua época não conseguiram ver aquilo que aquele cego que não enxergava viu. O chamado e a vocação. E lá em João capítulo 9, verso 41, Jesus, conflitando os mestres da lei, eles disseram para Jesus assim: você está chamando a gente de cego? Nós não somos cegos. Jesus vira para ele assim: se vocês fossem, o problema de vocês estava resolvido. Mas como vocês dizem que não são, vamos ler o segundo parágrafo. De acordo com o último manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, o transtorno do espectro do autismo é definido pela presença de déficit persistente na comunicação social. Qual é a dificuldade de uma pessoa que tem um espectro autista? Qual é a dificuldade da pessoa que tem um espectro autista? Qual é, irmão? Tem dificuldade da comunicação social. Qual é a pessoa que tem dificuldade de ouvir e se submeter ao Espírito do Pai? De se sujeitar a uma relação de amor, de afeto, de ternura, de carinho. Vamos continuar lendo. Em múltiplos contextos, atualmente ou por história prévia. Além disso, apresentam padrões restritos e repetitivos de comportamento. Quem já viu gente que mais que você fale, você ensina, o que não muda nela? Hã? Alguém já viu algum crente assim, gente? Anos ensinando, anos testemunhando, e o que não muda? Mas vamos continuar. Vamos ler. O que mais ele tem? O que vai? Onde paramos? Por isso, apresentam comportamentos sensoriais em comum. Alguém que tem um espectro autista, você pode tocar, se dependendo do nível dele, de qualquer maneira? Não. Tem pessoas que você falar a palavra de Deus para ela, vira o quê? Uma afronta, uma aflição para ela. Uma aflição, ela vira um tormento. Ela fica atormentada. Porque você está ensinando para ela? Você está tocando nela. Ah, falou assim, falou assado, falou assim, falou assado. Mas vamos embora, continuemos. Interesses o quê? Interesses o quê? Por que o interesse é restrito?
a pessoa que tem um espectro autista vive em qual mundo? Vive em qual mundo, gente? Você está entendendo ou não, irmão? Irmão, essas doenças, ou melhor dizendo, essas situações que acontecem no mundo são denunciantes da nossa condição. Eles não têm o problema e nem são o problema. Eles revelam a condição espiritual do verdadeiro problema da humanidade. Você está entendendo ou não, irmão? Quando Jesus curou aquele cego lá, todo mundo achava que quem é que tinha o problema? Quem é que tinha o problema, irmão? O cego. O cego. Mas o último texto para a gente ir embora. João 6, para você entender isso. João 6, a gente vai embora. Em nome de Jesus. E o Felipe vai orar. E a gente vai terminar. João 6, 41. João 6, 41. Lê para a gente aí. Murmuravam, pois, dele os judeus. João 9, perdão. João 9. Quem falou 6? É 9. 9. 9. 40 e 41. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? O que eles pensaram quando Jesus começou a conflitá-los com a cegueira deles? Você pode ouvir isso tudo que eu acabei de falar e ficar o quê? Quebrantado. Ou você pode ouvir isso tudo que eu acabei de falar e ficar o quê? Revoltado. Eu não tenho o controle do que você vai sentir. Mas olha o texto seguinte. Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Como é que Jesus chama essa turma toda que sofre com essas coisas? De pecadores miseráveis ou de pequeninos? Como é que Jesus chama essa turma? Que sofre no seu físico, com cegueira, com aleijão, com hanseníase. Como é que Jesus chama essa turma toda que sofre no seu físico esses transtornos, essas doenças? Jesus chama de quê? De pequenino. Agora, como é que Jesus chama aqueles que, olhando isso, não conseguem conhecer sua real condição dele? Como é que ele chama? De indesculpáveis. Você entendeu? Que em nome de Cristo Jesus, meu irmão, você que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando na nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ora por nós, filho. Pai nosso, obrigado pela tua graça e tua misericórdia, porque o Senhor ainda cuida de nós, o Senhor nos dá a oportunidade de não nos tornarmos cegos, ó Pai. De ouvir aquilo que o Senhor tem falado, de ter sensibilidade, Pai. Mas que nos esforcemos em não escolher a nós mesmos, mas sempre escolher a tua vontade. Que a nossa comida e nossa bebida seja fazer a tua vontade. Que o nosso coração e a nossa mente possam estar sujeitas ao Senhor. Porque não há maior prazer e satisfação do que estar no Senhor. E obrigado pela tua oportunidade. Obrigado por essa palavra, que ela não seja maldição em nossa vida. Amém, Jesus. Que ela possa ser luz e bênção, Pai. Não para que nos enchamos, mas que possamos expirar, Pai, o Teu Espírito. Que possamos ser como o rio, porque o rio ele nasce do céu e vai até as mais profundezas. Amém. Que possamos ser esse rio que flui, água viva na vida de todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu tenho esse espectro, tá? Eu tenho em Cristo Jesus e estou lutando contra ele. Talvez você não tenha, você seja muito melhor do que eu.
Mas se você tem, tal qual eu, vamos nos submeter ao Espírito do nosso Pai, porque Ele é a nossa cura. Amém?